Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E o texto que eu quero repartir com vocês é por demais conhecido, que é 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Nós leremos do verso 9 até o verso 18. Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, da sua segunda prisão em Roma. Ele está preso não mais numa casa alugada, como foi o caso da primeira prisão, mas ele está preso na chamada masmorra mamertina, que era um lugar insalubre, frio, úmido, de onde, via de regra, as pessoas saíam leprosas ou saíam para o martírio. Então, esta é a última carta, o capítulo 4 são as últimas palavras escritas por Paulo antes do seu martírio. Daí, o tom carregado de emoção, ele carrega as tintas em expressar as turbulências da sua alma, as dores do seu coração, no final da sua vida, enviando recomendações, orientações ao jovem Timóteo, que estava na liderança de uma das maiores igrejas do Novo Testamento, suplantando inclusive a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, que é a igreja de Éfeso. E Timóteo tinha características assim muito peculiares. Ele era jovem, ele era doente, ele era tímido. E naquele tempo a igreja estava passando por grandes riscos, não só da perseguição romana, mas também risco de invasão de falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja. Então, ele escreve essas palavras, abrindo o coração e partilhando princípios. E a partir do verso 9 ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, eu acho que não há nenhuma necessidade de reenfatizar aquilo que tem sido ênfase, de que Paulo certamente foi o grande missionário, o maior missionário da história do cristianismo. Ele foi certamente o maior líder do cristianismo no Ocidente. Ele foi o grande teólogo, ele foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros, ele escreveu 13. E Paulo, depois da sua conversão no caminho de Damasco, passa por um período longo de treinamento, em torno de uns 14 anos, até Deus usá-lo de maneira plena. E então ele faz 3 viagens missionárias. A primeira delas na Galácia do Sul, a segunda delas na província da Macedônia e da Caia, e a terceira viagem na província da Ásia Menor, especificamente na cidade de Éfeso. Ele estava indo então levar uma oferta para a igreja de Jerusalém, para os pobres da Judeia,
de Éfeso para Jerusalém, foi preso, foi transferido para Cesareia Marítima, o quartel-general de Roma em Israel, onde ficou 2 anos, sendo acusado, sob a égide dos governadores Félix e Festo, e em virtude de eles tramarem contra ele, o Sinédrio tentando cooptar o governador Festo, para enviá-lo para Jerusalém, para ser julgado no Sinédrio, querendo matá-lo na estrada, ele opta por ser julgado em Roma, e então ele enfrenta um naufrágio na viagem e chega em Roma, preso, algemado, na primeira prisão. Essa primeira prisão ocorreu nos anos 61, 62. Ele saiu dessa prisão, não para se aposentar, mas para fazer a 4ª viagem missionária. Embora o Novo Testamento não registre isso como 4ª viagem missionária. Mas ele deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, muito provavelmente chegou à Espanha. E nesse interregno da primeira para a segunda prisão, acontece uma tragédia no Império. A cidade de Roma é criminosamente incendiada no dia 17 de julho de 64. E então, quando o incêndio termina, no dia 24 de julho daquele ano, aquele crime horrendo, bárbaro, é colocado no colo dos cristãos. E Paulo era o grande líder dos cristãos. E ele começa a ser vigiado, procurado, caçado, até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo. E ele agora é levado para essa masmorra mamertina. Na primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo, como um pregador do Evangelho. Quem estava por trás, orquestrando contra ele, eram os seus irmãos, os judeus. Mas agora, quem está por trás, tramando a sua segunda prisão, é a máquina pesada do Império Romano. E ele não é preso mais como um apóstolo, ele é preso como um criminoso. E isso faz uma diferença imensa. Então, eu gostaria que vocês parassem para pensar comigo, nesse contexto, antes de entrar na exposição do texto. Os efeitos colaterais dessa segunda prisão, que aconteceu em 66, 67. O que aconteceu na alma dele? O que aconteceu ao redor dele, ao ser preso pela segunda vez? Então, ele vai repartir conosco aqui na carta alguns pontos. Primeiro, confira aí o capítulo 2, verso 9, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, pelo Evangelho, eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Só quero que você pense um pouquinho comigo nisso aqui. Como há aqui um assassinato de reputação. Há aqui um líder, que é o mais importante líder do cristianismo, tendo sua honra maculada, tendo seu nome arrastado na lama, tendo a desconstrução do seu testemunho. Agora pense comigo no que significa. É como jogar um saco de penas do alto de uma montanha, não se recolhe tudo mais. Ele não tem condições de fazer uma defesa da sua própria reputação, ele está preso. Enquanto o seu nome está na boca do povo, os fake news se espalham. E quando alguém perguntava, está sabendo a última? Aquele poderoso apóstolo, aquele famoso pregador, é um bandido, é um criminoso, é um malfeitor. Estava por trás do incêndio de Roma, está preso. O sistema inverteu as coisas. O sistema colocou na prisão e colocou uma acusação pesada contra ele como malfeitor. Mas notem comigo ainda, capítulo 1, versículo 15, que ele vai trazer um outro efeito colateral da sua prisão. Versículo 15 diz assim: estais ciente, Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia? São seus filhos na fé, são os frutos do seu ministério, gente que ele levou a Cristo em Éfeso e indiretamente nas igrejas plantadas na província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Gente que conhecia Paulo, que sabia da idoneidade do ministério de Paulo. E não obstante, sabendo desses fatos, viram as costas para ele e se acovardam, com medo das consequências. Eles sabem que Paulo é inocente. Eles conhecem o caráter provado de Paulo, mas por medo, por covardia, abandonam Paulo à sua própria sorte. Imagine o estrago emocional que isso poderia ter causado na alma desse apóstolo. Mas ainda no capítulo 1, versículo 8, Paulo escreve para Timóteo e diz: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. O próprio Timóteo, que era o filho mais próximo, o colaborador mais próximo do apóstolo Paulo, está com vergonha de Paulo, constrangido em se apresentar, dizendo: esse homem eu conheço, esse homem não é um bandido, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um criminoso, eu sei quem ele é. Timóteo se acovarda. Mas ainda, capítulo 4, verso 16, Paulo, mesmo sendo acusado de um crime tão grave, jogado numa masmorra, teve direito de defesa. O direito romano é estudado até hoje. E marcaram uma audiência para Paulo apresentar suas testemunhas. E Paulo vai para esta audiência, chamada aqui de primeira defesa, cheio de expectativa de que haveria lá muita gente para defendê-lo, para dizer que ele não era um criminoso, não era um malfeitor, não era um bandido. Mas o que está escrito aqui? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. As pessoas, sem exceção, se acovardaram, não compareceram na audiência, não deram uma palavra sequer em defesa de Paulo. E ele foi julgado à revelia, e julgado pena de morte. Por ser cidadão romano, não foi crucificado como Pedro, mas foi degolado. A pergunta que eu faço agora é esta: ponha-se no lugar dele. É o maior apóstolo, é o maior pregador, é o maior evangelista, é o maior missionário, é o maior teólogo, é o maior plantador de igreja da história do cristianismo, é o maior escritor do Novo Testamento. Está velho, está doente, está cheio de cicatrizes, está abandonado pelos irmãos, está acusado injustamente, está sentenciado à pena de morte injustamente. Ponha-se no lugar dele, coloque-se debaixo da pele dele, sinta o coração dele bater em seu peito, o sangue dele correr em suas veias. O que você estaria sentindo se estivesse no lugar deste homem? Ele está pobre, não tem nenhuma capa surrada para usar no inverno. O que um homem nessa condição ainda tem a ensinar para nós? Como é que ele pode pastorear o nosso coração? Que lições e que princípios ele pode nos trazer agora, para nos ajudar a viver de maneira melhor? Vamos ver alguns princípios. Primeiro princípio, versículo 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. O princípio que está aqui é este: quando a crise chegar à sua vida, e ela chega, não fique sozinho, tenha coragem e humildade para pedir ajuda. Irmãos queridos, a crise bate à porta de todos nós, mais hoje ou mais amanhã. E na crise, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um ombro amigo na hora da aflição. Todos nós precisamos de um amigo. Amigo é diferente de colega. Temos muitos colegas, poucos amigos. Amigo é aquela pessoa para quem você abre o coração, sem medo dela puxar o seu tapete.
Amigo é aquela pessoa que você tem liberdade de dizer: venha ter comigo depressa. E ela vem. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega quando os outros já foram embora. Talvez nós, na posição de liderança, seja pastoral, seja de outro tipo de liderança, da igreja ou fora da igreja, lidamos com multidão, mas vivemos na solidão. Uma das coisas que mais me chocam na atualidade é a quantidade de pastores, por exemplo, que têm cometido suicídio. E a pergunta é: meu Deus, por que ele não encontrou um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Então, por favor, não fique sozinho. Mas para ter amigos, é preciso ser amigo. Porque se você não fizer amigos, você não vai ter amigos. Alguém que caminhe com você, que chore com você, que se alegre com você. É mais fácil, na verdade, até chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Tem muita gente no ministério competindo uns com os outros, em vez de cooperar uns com os outros. Mas o princípio primeiro aqui é este: se a crise chegar, peça ajuda, não fique sozinho. Segundo princípio, está aí no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. O princípio é este: quando alguém na jornada da vida decepcionar você, não faça registros de mágoas. Põe o pé na estrada e continue caminhando. O que eu vou lhe dizer agora não é se, é quando. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não temos um cônjuge perfeito. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não temos uma igreja perfeita. Nós não temos liderança perfeita. Mas hoje ou mais amanhã, vamos machucar uns aos outros, ferir uns aos outros, decepcionar uns aos outros. E se nós fizermos arquivos de mágoas, perderemos o foco, a paz, a saúde, a alegria do ministério. Então, se alguém machucou você, se alguém decepcionou você, se alguém que caminhou com você um tempo e depois virou as costas para você, não faça arquivos de mágoas. Põe o pé na estrada, continue caminhando. Viktor Frankl, no seu livro, preciosíssimo livro, Em Busca de Sentido, diz que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de fazer suas escolhas. As pessoas podem tirar sua liberdade, podem tirar seus bens, podem tirar sua saúde, podem tirar sua família, podem tirar sua vida, mas não podem tirar o direito que você tem de fazer suas escolhas. Elas falam mal de você, você ora por elas. Elas maldizem você, você bendiz a elas. Você não paga o mal com o mal, você vence o mal com golpes de bondade. Então, talvez na liderança, o que mais se escuta não são as dores do ministério com o trabalho do ministério, mas são as dores do ministério resultantes dos conflitos na liderança. E se nós não tomarmos cuidado,
e cercarmos nosso coração um pouquinho, naufragamos nas ondas revoltas dessas crises relacionais. Então, se alguém machucou você, não fique remoendo isso. Não fique acariciando a sua ferida. Não faça registro de mágoas. Continue caminhando. Terceiro princípio, versículo 11, olha comigo. Ele diz assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio que está aqui é este: se um dia, examinando o seu coração, você se lembrar que num dado momento, você foi duro demais, tóxico demais, cáustico demais, pesado demais com alguém, vá lá, peça perdão, restaure esse relacionamento. Para eu entender o versículo 11, eu preciso compreender mais dois textos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Esse Marcos aqui era o João Marcos, primo do Barnabé, que foi auxiliar dos dois missionários, Barnabé e Saulo, depois Paulo e Barnabé, na primeira viagem. Lá em Perge da Panfilha, ele abandona os dois missionários e retorna para a casa da sua mãe, em Jerusalém. O segundo texto que eu preciso entender para interpretar esse aqui, é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo procura o Barnabé para voltarem para a segunda viagem, visitando as igrejas que eles haviam plantado, na Galácia do Sul. E Barnabé diz a Paulo: sim, Paulo, vamos, mas eu estou com vontade de levar o meu primo, vontade de levar o Marcos comigo, conosco. Paulo respondeu: eu não acho justo levarmos aquele que desde perto da Panfilha nos abandonou. O texto de Lucas está resumido, laconicamente resumido, muito resumido, e não há nenhum viés de emoção. Porém, há uma informação. Houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois líderes não caminharam juntos mais. Agora, pense comigo. Para ter tal desavença é porque o pau quebrou, não é verdade? O pau quebrou. E às vezes, meus irmãos, o pau quebra ao redor de uma mesa de liderança. Às vezes, gente de Deus entra na carne também. E machuca demais uns aos outros. Então eu vou parafrasear a conversa. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte. Paulo chega todo animado para o Barnabé e diz: Barnabé, que bênção foi o concílio de Jerusalém. Que bênção a correção de rota teológica da igreja. Agora podemos ir para o campo missionário. Estou empolgadíssimo, Barnabé. Barnabé, eu também estou, Paulo. Mas deixa eu te falar, Paulo, você está lembrado do meu primo? Mas é claro, né, Barnabé, que eu estou lembrado do Marcos. Deixa eu te falar, eu estou com vontade de levá-lo com a gente agora de novo. Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira, né, Barnabé? Não, Paulo, ele amadureceu. Pois é, comigo ele não vai não. Mas deixa eu te falar, ele vai ser uma bênção para nós agora. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, deixa eu te falar, você está sendo intransigente. Vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé, chega. Agora imagine comigo, se não houvesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já foi considerado persona não grata alguma vez? Alguém já disse para você: no meu time você não joga? Na minha equipe você não trabalha? Você não serve para fazer parte da minha equipe de liderança? Já se sentiu rejeitado alguma vez? Barnabé, que era o homem consolador, já tinha investido na vida do Saulo lá atrás. Senão eu vou investir nesse menino. Pega o Marcos, leva lá para Chipre, investe nele. Mais tarde, Pedro discipulou o Marcos. Marcos foi uma bênção.
Foi o primeiro evangelista a escrever, foi Marcos, de onde beberam Mateus e Lucas. Deus enviou Paulo para um novo rumo, Deus abençoou o ministério de Paulo. Agora Paulo está preso, está no corredor da morte, está fazendo uma faxina na mente. Lembrou do Marcos, escreveu para Timóteo, disse, meu filho, Timóteo, quando você vier, traz o Marcos aí com você, ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que um líder nunca é tão grande como quando ele é humilde. Que um líder não perde a sua autoridade ao reconhecer o seu erro e pedir perdão. Que nenhum de nós está pronto para viver, nem para morrer, deixando pessoas feridas pela estrada da nossa vida. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós precisamos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoa. E sabe, irmãos, isso é tão importante, porque às vezes é possível que um líder vá construindo a sua vida, seu ministério, sua carreira, mas deixando muita gente machucada para trás. Muita gente ferida para trás. Gente importa para Deus. E é preciso voltar lá. Só fulano, me perdoe. Fui muito duro com você. Eu quero restaurar essa relação. Quero dizer para você que um dia eu achei que você não era útil, mas eu quero dizer que você é útil sim. Eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração. Quinto princípio. Olha comigo o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio é este. Quando alguém deliberadamente fizer um mal contra você, tome a decisão de perdoar e entregar esta causa para Deus. Preste atenção nisso. Nós somos tão frágeis que às vezes nós entristecemos alguém sem que nós mesmos saibamos disso. Eu sei que vocês devem estar num nível espiritual bem mais alto que o meu. Eu acho que vocês já chegaram naquele ponto de que ninguém mais fica com raiva de vocês. Mas às vezes eu tomo um susto. Quando eu chego na igreja, alguém me puxa do lado e diz, eu estou muito chateado com o senhor. Eu falei, o que aconteceu? O senhor não está lembrado? Eu falei, não estou. Aquele dia, eu falei, qual dia? Aquele dia que o senhor chegou. O senhor falou com fulano, com Beltrano, com ciclano, eu estava perto, o senhor não falou comigo. Ato falho. Você não percebeu mesmo, você não sabia mesmo, não lembrava de nada mesmo. Mas a pessoa percebeu e achou que você fez isso deliberadamente. Eu só sei que isso acontece comigo, vocês nunca aconteceu essas coisas, mas isso acontece. Agora é muito diferente quando alguém pensadamente, refletidamente, voluntariamente, maquina, urde, trama, orquestra o mal contra você. O que você faz? Ou vocês acham que isso não acontece ainda? O que você faz? Dá o troco? Paga na mesma moeda? Dente por dente, olho por olho, pé por pé, queimadura por queimadura? Crente não faz essas coisas. Ou faz? Pastor, então, jamais age desta forma. Ou age. Talvez você nem faça, mas você diz. Se não diz na boca, diz no coração. É, fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E a hora que o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. O nosso papel, irmãos, não é dar o troco. Nós não sabemos fazer isso.
O nosso papel é perdoar, entregar para Deus. Toda vez que você tentar dar o troco, você está usurpando um direito exclusivo de Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Perdoa, entrega para Deus. Deus sabe fazer isso. O Senhor lhe dará paga, diz o apóstolo Paulo. Ernesto Nini foi um pastor batista que morreu com mais de 100 anos. E ele escreveu vários livretos, não sei quantos aqui leu algum livreto dele. Mas ele dizia que nas suas andanças pelo Brasil, isso lá na década de 60, 70, o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa. Gente ferida, machucada emocionalmente. O que ele mais encontrou foi pastores feridos, e feridos pela sua liderança. Gente de Deus, machuca, morde, sangra. O que você vai fazer? Dar o troco? Guardar a mágoa no coração? Não, perdoe, entregue para Deus, põe o pé na estrada, continua caminhando. Se você ficar remoendo isso adoece você. Isso machuca mais ainda você. Mas veja outro princípio. Confira comigo aí o versículo de número 21. Ele diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Notem que esse apressa-te a vir antes do inverno é um pós-scriptum, já tinha encerrado o assunto no versículo 18. Mas é importantíssimo, por quê? Porque diz no verso 9, procura vir ter comigo depressa. O que é depressa? Eu não sei, depende do contexto. Pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, eu não sei. Então ele está explicando no 21 o que diz no versículo 9. Quando ele diz assim: quando eu falei para você, Timóteo, procura vir ter comigo depressa, eu quis dizer, procura vir antes do inverno. Porque nos 3 meses de inverno não se navegava com segurança. O que ele está dizendo? Se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, não adianta vir, já terei sido executado. Então qual é o princípio? O princípio é este: há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você não vai ter chance nunca mais de fazê-lo. Oportunidades passam. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele aconselhamento, é aquele pedido de perdão, é aquela ajuda financeira, é aquele elogio, é aquela demonstração de amor. Se você não fizer hoje, você corre o risco de sentir a dor do remorso amanhã. Porque oportunidades passam. Querem um exemplo? A cultura brasileira dos nossos funerais. Eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Você conhece? Fica na cabeceira de um caixão meia hora. É muito elogio. É uma rasgação de seda sem fim. A grande pergunta é se aquela pessoa escutou algum daqueles elogios. Porque um morto não fica emocionado de receber um elogio. Ele não vai levantar do caixão para lhe dar um abraço. E se levantar, você corre também. Então não espera a pessoa morrer para elogiar. Mas tem gente muito espiritual que diz assim: esse negócio de elogiar é um perigo, porque a pessoa vai ficar vaidosa.
Não, o que a Bíblia proíbe não é o elogio. O que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. Um elogio certo, na hora certa, é um bálsamo. Há palavras que curam, que são medicina para a alma. A segunda coisa que me choca dentro da nossa cultura brasileira de funeral é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória, no Espírito Santo, e contei 86 coroas de flores. E eu fiquei do lado olhando, observando, pensando, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue tirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Mas por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Isso não vai fazer diferença nenhuma para ela. Isso vai só revelar, às vezes, a dor do nosso coração. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Se você tem que ajudar alguém, ajude hoje. Quer um exemplo? Eu aprendi com um presbítero meu lá em Vitória. Ele disse assim, pastor Hernandes, pai ajudar filhos, tem que ser quando o filho precisa. Tem pai e mãe que tem dinheiro, muito dinheiro. O filho está passando uma magrela. Ele não estende a mão, ele não ajuda. Deixa o filho passar a magrela. Depois morre, tudo vai ser dos filhos. Herança. Mas isso é a lei que está mandando fazer isso. Então ajude na hora que a pessoa está precisando. Estenda a mão quando a pessoa está pedindo socorro. Seja generoso com alguém que está precisando de uma ajuda urgente. Não deixe a oportunidade passar. Porque se ela for embora, você nunca mais vai ter chance. Bom, deixa eu concluir. Último princípio, versículo 18, a parte B. Ele diz assim, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este. A melhor maneira de você encerrar a sua carreira e fechar as cortinas da sua vida é dando a Jesus toda a glória devida a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, da glória, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nós não estamos vivendo para construir um monumento ao nosso próprio nome. Na igreja de Deus não tem ícones. Na igreja de Deus não tem donos. Na igreja de Deus não tem caudilhos. Na igreja de Deus não tem monumento à personalidade. Na igreja de Deus, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, somos servos, porque só existe um que merece a honra, a glória e o louvor, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, o apóstolo Paulo, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, não abandona o seu senso pastoral. E não obstante circunstâncias tão adversas, ele ainda tem palavras tão oportunas e sábias para pastorear o nosso coração. Este é o homem que, olhando para o passado, disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Este é o homem que, olhando para o presente, disse, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Este é o homem que, olhando para o futuro, disse, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Este é o homem que, escrevendo aos Coríntios,
disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu espero que estas breves considerações, da parte deste homem que nós o chamamos de o grande pastor, um excelente pastor, que apacentou tantas ovelhas, com lágrimas, exortando, ensinando, consolando, que as suas palavras hoje também sejam um bálsamo para o nosso coração. Deus abençoe. Obrigado. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.